Olha, agora a gente vai chamar o Américo Martins, do outro lado do mundo, está na Europa, porque a petroleira estatal da Venezuela informou agora há pouco que está em negociações com os Estados Unidos para venda de petróleo. A empresa alega que se trata de uma transação estritamente comercial, em um processo similar aos acordos com outras empresas estrangeiras. Essa declaração surge, então, após o presidente Donald Trump declarar que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris que serão vendidos pelos Estados Unidos. Assunto para Américo Martins, nosso analista sênior de internacional. Américo, boa tarde para você. Bem-vindo ao 360. Boa tarde, Débora. Muitas novidades aí hoje com relação a essa questão do petróleo, não é? Hoje, agora há pouco, como você lembrou, a PDVSA, a estatal do petróleo lá da Venezuela, fez pela primeira vez uma declaração com relação a essa venda, como eles estão chamando, do petróleo para os Estados Unidos. Os americanos vêm dizendo que, na verdade, eles venezuelanos, são obrigados a entregar esse petróleo para eles, americanos, que vão fazer a venda do petróleo. O que está acontecendo na prática, Débora? Uma pressão muito grande dos Estados Unidos, inclusive com ameaça de uso da força militar contra aqueles remanescentes do regime do Maduro que continuam no poder da Venezuela, e uma pressão enorme dos Estados Unidos para ter acesso a esse petróleo venezuelano. Então, ontem o presidente Trump fez essa declaração de que a Venezuela iria entregar até 50 milhões de barris para os americanos venderem, e hoje a gente conseguiu alguns detalhes a mais. O secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, disse que os americanos querem sim ter acesso indefinidamente às vendas e à receita de petróleo da Venezuela, para promover o que os Estados Unidos consideram mudanças que são essenciais para a Venezuela. Os venezuelanos estavam em silêncio até agora há pouco, quando saiu uma nota da PDVSA, essa empresa estatal do petróleo, confirmando que a Venezuela ia sim negociar o petróleo. Mas os venezuelanos estão tentando colocar isso da forma de uma negociação comercial, que seria nos mesmos termos de outras negociações com qualquer outro país. Os americanos, na verdade, dizem que esse é um petróleo que estava embargado, sofria sanções dos Estados Unidos e que vão ser entregues agora para os americanos, que vão vender no mercado a preço competitivo, a preço de mercado, e não aos preços que a Venezuela vendia mais subsidiados para a China, porque não tinha outros compradores. Essa situação toda do petróleo, Débora, ela também tem a ver com a política na Venezuela. E o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, deu hoje declarações tentando explicar quais são os planos dos americanos para a Venezuela, além, obviamente, de ter acesso a esse petróleo. Ele disse que existem 3 fases que vão acontecer nessa transição lá na Venezuela. Em primeiro lugar, uma fase de estabilização, como ele chamou, onde os Estados Unidos vão trabalhar com o regime atual, ou seja, com o Delcy Rodrigues, isso está confirmado pelo Marco Rubio, porque os Estados Unidos não querem o caos na Venezuela. Eles sabem que os militares que são maduristas, são relacionados ao regime, é o grupo que detém o poder de fato na Venezuela. E qualquer tipo de imposição, por exemplo, da Maria Corina Machado ou qualquer outro líder opositor, ou seja, uma transição do regime, uma derrubada do regime, levaria certamente a uma resistência desses militares e ao que o Marco Rubio chamou de caos. Isso criaria uma espécie de vácuo de poder e uma batalha dentro da Venezuela. É isso que os Estados Unidos querem evitar. Por isso vão negociar e continuar negociando e pressionando os membros do atual regime, tendo influência sobre eles. A segunda fase seria uma fase de recuperação, segundo o Marco Rubio, onde a ideia aqui seria ter acesso das empresas americanas e ocidentais ao mercado da Venezuela, ou seja, em outras palavras, abrir o mercado de petróleo para que os Estados Unidos se aproveitem dele. E essa é o primeiro passo, essa entrega aí de 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. E só depois de tudo isso, o Marco Rubio fala numa transição, um momento em que talvez a gente pudesse ter uma eleição ou algum efeito democrático. A democracia ou essa transição estão ficando lá para frente, não é a prioridade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão principalmente de olho mesmo no petróleo
da Venezuela. E só para concluir, Débora, esse número parece um número enorme, 50 milhões de barris de petróleo. De fato é, mas isso significa 2 dias e meio do consumo americano apenas. Os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris, pelo menos, por dia. Então, para os Estados Unidos, é pouca coisa, mas para a Venezuela é muita, porque são 2 meses de produção. E o petróleo vai ser chave nessa transição toda, Débora.